459 restos mortais foram encontrados por acaso, nas profundezas de um colapso kárstico escondido dos olhos curiosos perto da rodovia BR-319 no Brasil. A mesma estranha mutilação, vértebra cervical quebrada e ausência de dedos na mão direita, indicava que alguém agiu de forma metódica e fria. O que ligava essas pessoas entre si? Quanto tempo durou essa série de misteriosos desaparecimentos e por que ninguém notou nada, tornou-se o enigma mais sombrio dessa descoberta. A escavadeira da empreiteira Guterra Leita estava reforçando o talude próximo à rodovia BR-319 no quilômetro 127, quando de repente a concha afundou bruscamente, revelando um profundo colapso no chão. Os trabalhos foram imediatamente interrompidos. O local mostrou-se não ser apenas um vazio natural. Lá embaixo, sob uma camada de cal, foram descobertos restos humanos. Sua quantidade chocou até mesmo criminalistas experientes. 459 pessoas, e cada uma tinha a mesma vértebra cervical quebrada, e na mão direita os dedos cuidadosamente cerrados. Os peritos judiciais não tinham dúvidas. Quem fez isso agiu de forma metódica e calma. Mas de onde vieram essas pessoas? Quem exatamente está por trás do ocorrido? As perguntas à primeira vista se mostraram muito mais numerosas que as respostas. A profundidade do colapso era de cerca de 7 metros. A cratera tinha formato alongado, aproximadamente 10 por 15 metros, e seu fundo estava completamente polvilhado com cal. Os especialistas imediatamente notaram: tal método é usado quando se quer esconder rastros e diminuir o cheiro de decomposição. Na borda do buraco encontraram um velho macaco tipo jacaré, fabricado em 1996. A ferramenta estava como se tivesse sido deixada cair com pressa. Do buraco saía uma única trilha, serpenteando entre as árvores até um dos braços do Rio Negro, aproximadamente a 1 quilômetro do local do incidente. A julgar pelos rastros, por ela havia passado recentemente uma pessoa, ou até várias. Quem e para onde ia por esse caminho tornou-se a primeira pergunta importante da investigação. O primeiro interrogado foi o capataz Paulo S. Miranda, um homem de meia idade, trabalhando há mais de 20 anos em construções na região. Miranda parecia preocupado, mas respondia abertamente às perguntas. Ele informou que a escavadeira estava no local há cerca de uma semana. Até aquele momento, os trabalhos corriam tranquilamente. Ele negava conhecer o buraco ou ter visto alguém suspeito por perto. Enquanto isso, os agentes já tinham em mente outra suspeita. A alguns quilômetros do local de descoberta do enterramento, na costa do Rio Negro, havia sido registrada anteriormente a atividade de uma gangue de garimpeiros chamada Garimpo Nova Era. Membros desse grupo figuravam repetidamente em casos relacionados ao desaparecimento de moradores locais e visitantes que se dedicavam à extração ilegal de ouro. Seu motivo parecia bastante claro. Pessoas que atrapalhavam seus negócios desapareciam para sempre. No entanto, tal escala de ações era atípica mesmo para garimpeiros cruéis. 459 desaparecidos. Muitos demais para não atrair a atenção da polícia ou militares. A situação foi complicada por aquele mesmo macaco encontrado perto do colapso. Logo, os investigadores descobriram que exatamente a mesma ferramenta havia no canteiro de obras de Miranda. Os agentes por pouco tempo decidiram que tudo estava óbvio e que Miranda poderia ter relação direta com este caso. No entanto, a perícia médico-legal destruiu essa teoria em apenas algumas horas. As impressões digitais no macaco encontrado pertenciam a uma pessoa completamente diferente. Miranda não mentia. Sua versão sobre não estar envolvido parecia completamente confirmada. Mas se não era ele, então quem e por que deixou esse objeto lá? Enquanto os investigadores discutiam como avançar, do posto de fronteira chegou uma mensagem sobre atividade estranha alguns quilômetros rio abaixo. Em um dos afluentes do Rio Negro, a 4 quilômetros do local de descoberta do colapso, estava uma lancha suspeita com o nome Barco Luz. Era surpreendente que a embarcação fosse praticamente invisível ao sistema de vigilância. O radiofarol estava silenciado. Normalmente, em 2022, tais embarcações de carga sempre usam radioboias ligadas para controlar sua localização.
Isso significava que alguém queria muito passar despercebido. E tanto assim que arriscou violar a legislação federal e atrair essa atenção da polícia. Neste momento, a investigação ainda não tinha nenhum suspeito concreto. 459 pessoas desaparecidas, cujos nomes ainda estavam por estabelecer, jaziam na base de um dos enigmas criminais mais massivos do Brasil contemporâneo. O macaco encontrado mostrou-se uma pista falsa. Miranda foi praticamente riscado dos suspeitos, e o misterioso barco-luz, parado silenciosamente afastado das rotas principais e com seu farol silenciado, podia tanto aproximar da solução quanto afastar a investigação ainda mais da verdade. Mas a pergunta mais importante permanecia: por que foi necessário esconder tão metodicamente os rastros de pessoas durante, a julgar pelo estado dos restos, muitos anos? Quem estava por trás disso sabia agir em segredo e com cuidado. Ele certamente ainda estava em algum lugar por perto e observava como gradualmente se descobria a verdade que ele cuidadosamente escondia. O primeiro dia de investigação terminava em absoluta incerteza, mas ninguém da equipe de investigadores podia sequer imaginar quão estranhos e confusos se mostrariam os eventos dos dias seguintes. A manhã de 5 de outubro começou com uma nova reviravolta no caso. O grupo investigativo da Polícia Federal já havia retirado as principais suspeitas de Paulo Miranda, o capataz da empresa Guterra Lotez. No entanto, após verificação do registro de controle de equipamentos do dia anterior, ficou claro que Miranda escondia algo. O registro que Miranda mantinha registrava saídas e chegadas de equipamentos ao canteiro. Segundo os registros oficiais, a escavadeira que descobriu o colapso em 4 de outubro foi enviada para um objeto completamente diferente. O registro parecia natural, assinatura do capataz, formulário usual para ser empresa, números de série dos equipamentos. Mas o grupo investigativo rapidamente descobriu que, na verdade, a escavadeira nesse dia não saiu para lugar nenhum, e o motorista confirmou que trabalhava precisamente na BR-319. Isso significava apenas uma coisa: alguém intencionalmente falsificou os registros. Miranda foi convocado ao quartel-general da Polícia Federal em Manaus. No escritório dos agentes ele estava tenso, mas continuava respondendo clara e consistentemente. Quando lhe mostraram o registro com sua própria assinatura, ele ficou em silêncio por apenas um segundo, e então calmamente declarou que não se lembrava desse registro. Ele afirmava que não o havia feito e expressou disposição para passar por qualquer exame. A investigação grafológica confirmou suas palavras. A assinatura era parecida com o original, mas não pertencia a ele. Enquanto isso, especialistas do Departamento Econômico da Polícia Federal verificavam o histórico bancário de Miranda. Estudando seu passado financeiro, eles descobriram uma transferência estranha de certa organização sem fins lucrativos, Ministério Curador. O pagamento de R$25 mil brasileiros foi feito no distante 1999, quando Miranda era um jovem especialista. Por si só, isso não despertaria suspeitas, se não fosse pela estranha coincidência. O banco através do qual o pagamento foi enviado havia falido há muito tempo, porém em seu registro se manteve o código SWIFT da transferência. Isso significava que a transferência foi cuidadosamente documentada. Por que uma organização especializada em atividade religiosa e caridade transferia uma grande soma para um simples capataz, permanecia pouco claro. Miranda foi convocado novamente e pediram para explicar o pagamento estranho. Ele parecia surpreso e até confuso. Primeiro disse que não se lembrava de nada sobre Ministério Curador, porém, ao saber da data, franziu a testa e informou ao investigador que aproximadamente nessa época trabalhava em um de seus primeiros objetos na região de Manaus. Naqueles anos ele frequentemente pegava trabalhos extras, mas de quem exatamente vinha o dinheiro, afirmava que não pensava nisso. Verificando mais seu álibi, os investigadores estabeleceram que em 3 de outubro de 2022, Miranda realmente estava a caminho na barcaça Flor da Selva, indo de sua cidade natal para Manaus. A distância de 96 quilômetros foi percorrida em algumas horas. Todas as passagens e cartões de embarque foram fornecidos à investigação. Assim, no momento do evento direto que precedeu a descoberta do colapso, Miranda fisicamente não podia estar no local. Apesar disso, uma versão ainda permanecia viável.
Supuseram que Miranda poderia ter recebido dinheiro do Ministério Curador para esconder ou camuflar esse colapso. A favor dessa versão falava o fato de que o colapso estava polvilhado com cal, e rastros de uma pessoa no local claramente mostravam tentativa de esconder vestígios. No entanto, a versão logo começou a desmoronar. Primeiro, porque a transferência foi feita há tanto tempo, ainda em 1999, mais de 20 anos antes da descoberta dos restos. Segundo, a soma, embora substancial para aquela época, não parecia pagamento suficiente para ações tão massivas décadas depois. Mas o principal foi descoberto depois, quando os peritos grafólogos verificaram mais uma vez os documentos sobre a transferência. A assinatura que estava nos papéis bancários era, aparentemente, idêntica à assinatura de Miranda. No entanto, a análise cuidadosa mostrou claramente que também era uma falsificação. O perito grafólogo informou aos investigadores que a assinatura que estava na transferência do Ministério Curador, embora fosse similar à real, não pertencia a Miranda. Alguém claramente tentava ligar Miranda ao dinheiro e à organização que permanecia nas sombras por muitos anos. Essa descoberta novamente trouxe os investigadores de volta à própria organização Ministério Curador. Considerando que o banco não existia há muito tempo e a transferência datava ainda de 1999, os agentes decidiram oficialmente solicitar todos os documentos disponíveis sobre a atividade dessa organização do Arquivo Federal e Serviço Fiscal. A investigação precisava entender quem realmente estava por trás da transferência, quem era o verdadeiro receptor desse dinheiro e por que alguém, depois de tantos anos, de repente decidiu ligar precisamente Paulo Miranda a eles. O rastro financeiro estranho, descoberto quase por acaso, abriu um novo lado deste caso confuso. Nenhum dos agentes já duvidava que resolver este crime seria muito mais complexo do que parecia no início. Nesta etapa da investigação, a polícia sabia uma coisa com certeza. Quem quer que estivesse por trás da descoberta massiva perto da BR-319, ele cuidadosamente confundia os rastros e se escondia atrás de nomes alheios e documentos falsificados. Miranda não era mais o principal suspeito, mas ele claramente se mostrou uma parte importante deste enigma. A investigação se aproximava de um novo capítulo, não menos sombrio, destinado a confundir ainda mais este caso já complexo. Uma semana após a descoberta da transferência estranha em nome de Miranda, a investigação se aproximou estreitamente de uma nova descoberta importante. Trabalhadores do Laboratório de Perícia Médico-Legal receberam os primeiros resultados de identificação por DNA. Uma das primeiras identidades confirmadas mostrou-se completamente inesperada. Foi Fernanda Moura, desaparecida há muitos anos, em maio de 1992. A família naquele momento foi dito que sua filha havia desaparecido sem deixar rastros. No entanto, os pais da menina por muito tempo afirmaram o contrário. Fernanda supostamente retornou para casa um ano depois, completamente curada, após certa prática religiosa. E agora, quase 30 anos depois, ficou claro que os pais, provavelmente, diziam uma inverdade, ou foram forçados a acreditar na mentira. Quando os agentes chegaram à aldeia Itapiranga, localizada aproximadamente a 150 quilômetros de Manaus, a casa da família Moura parecia comum, típica para esses locais. Os pais de Fernanda, Maria e José receberam os investigadores com cautela, mas calmamente. Ao saber das novas circunstâncias, eles, sem discutir, repetiram sua versão anterior. A filha desapareceu, mas retornou um ano depois, curada. Após permanência no centro de certa organização espiritual, eles sinceramente acreditavam em sua história. As palavras eram simples e convincentes, pronunciadas sem indício de dúvidas. Os investigadores forneceram à família documentos do serviço social encontrados no arquivo regional. Nas mãos de José ficou o original de um atestado de cura milagrosa, assinado por um representante do Ministério Curador. A estranheza do documento consistia em que ele fornecia à família Moura o direito de receber benefícios pelo programa Fome Zero, que foi oficialmente lançado apenas em 2003. O atestado foi assinado retroativamente, o que causou ainda mais perguntas. A casa rural se encheu de silêncio.
José olhou para sua esposa. Então, lentamente disse que nunca antes havia notado a data neste documento. Os cônjuges afirmavam que simplesmente receberam o papel há muitos anos, e alguém dos representantes das autoridades locais lhes disse que agora tinham um status especial. Na prática, isso significava ajuda na forma de produtos, que entregavam regularmente, sem perguntas. Precisamente essa ajuda salvou sua família em tempos difíceis. Maria na conversa acrescentou que tais papéis muitos tinham, e as pessoas não os discutiam. Os agentes perguntaram diretamente a José e Maria se sabiam que Fernanda, na verdade, nunca retornou. José respondeu muito simplesmente: "Nós a vimos, viva e saudável." Maria acrescentou: "Ela retornou diferente, como se alguém a tivesse abençoado." Os investigadores não conseguiam entender como uma mentira tão flagrante pôde existir na família por tantos anos. Foi levantada uma versão de que a família poderia conscientemente enganar as autoridades para receber ajuda do Estado por benefícios que cabiam apenas aos portadores de tais documentos. No entanto, olhando para pessoas simples do campo e evidentemente não inclinadas à astúcia, essa versão parecia improvável. A polícia verificou o ambiente da família Moura, ouvindo depoimentos de vizinhos. As pessoas afirmavam que Fernanda realmente retornou, mas quase não se comunicava com ninguém, exceto com os pais. A investigação temporariamente considerava a possibilidade de que a família pudesse esconder as circunstâncias do ocorrido, possivelmente até envolvimento no desaparecimento de Fernanda, tentando obter vantagem material. No entanto, os peritos logo receberam outro resultado que fechou essa teoria definitivamente. A análise isotópica dos restos de Fernanda mostrou rastros evidentes de alimentação com milho. Essa é uma dieta característica exclusivamente das regiões costeiras da Amazônia, mas não de aldeias profundas como Itapiranga, onde a base da alimentação tradicionalmente consistia em mandioca e peixe local. Isso significava uma coisa: a menina definitivamente não esteve em casa após seu desaparecimento. Ela passou o último período de sua vida longe da aldeia, ao longo das margens de grandes rios, possivelmente em um dos assentamentos remotos da Amazônia. Assim, as suspeitas sobre a família foram retiradas completamente. José e Maria percebiam o que acontecia sem emoções particulares, mas pelos seus olhos era claro. Eles apenas agora começaram a perceber em que estranho engano viveram todos esses anos. Agora, a investigação se concentrou na origem dos estranhos documentos sobre cura milagrosa. Quem e por que imprimia esses papéis retroativamente? Como eles penetravam nos arquivos dos serviços sociais? E quem exatamente poderia estar por trás desse esquema, forçando famílias a silenciar por anos? A Polícia Federal imediatamente começou a verificação de todas as organizações e gráficas que poderiam estar envolvidas na impressão de formulários oficiais, emitidos muito antes do início do programa Fome Zero. O documento em nome de Fernanda Moura tornou-se a chave para revelar um esquema ainda mais massivo. Agora ninguém mais duvidava que a descoberta de 459 restos perto da rodovia BR-319 não era simplesmente um desaparecimento massivo. Por trás disso estava uma estrutura cuidadosamente organizada, possivelmente conectada com aquela mesma misteriosa organização Ministério Curador. E a chave para sua revelação estava escondida em uma simples folha de papel, encontrada no arquivo de uma pequena aldeia, perdida nas selvas da Amazônia. Na madrugada de 20 de outubro, o grupo operativo da Polícia Federal retornou ao local do colapso kárstico perto da rodovia BR-319. Agora, eles tinham à disposição mergulhadores, especialmente trazidos para exame completo da parte interna do buraco, que após as descobertas anteriores adquiriu importância de objeto estratégico. Após algumas horas de trabalho, os mergulhadores transmitiram aos investigadores algo inesperado: um farol AIS compacto, tipo TD-206. O aparelho parecia velho e esteve por muito tempo sob a água, o que complicava o processo de identificação. No entanto, pelo número de série, descobriu-se que este farol específico foi oficialmente dado baixa em 26 de março de 2019. Surgiu a questão sobre a origem e destino do aparelho, que normalmente é usado por embarcações para transmissão automática de localização.
Para esclarecer os detalhes, o farol foi imediatamente entregue ao porto de Manaus, onde a polícia começou verificação por seu registro. Precisamente aqui se descobriu que o aparelho estava registrado para essa embarcação Barco Luz e foi oficialmente dado baixa e transferido para modo manual cerca de 3 anos atrás. Segundo os documentos, esse trabalho foi pessoalmente realizado por Helena Barbosa, mecânica experiente do porto de Manaus. Barbosa foi convocada para interrogatório urgente. Ela chegou à delegacia calmamente, sem sinais visíveis de preocupação, e imediatamente confirmou seu trabalho de remoção do farol automático da embarcação. Em confirmação de suas palavras, ela apresentou uma nota fiscal, na qual constava que o farol AIS foi desmontado do Barco Luz e oficialmente transferido para modo manual. Quando os investigadores pediram para explicar a razão da desconexão da transmissão automática de dados, Barbosa respondeu simplesmente: o cliente queria evitar monitoramento constante da rota. À pergunta se isso não lhe causou dúvidas, ela deu de ombros e notou que tais solicitações acontecem regularmente, especialmente entre embarcações que trabalham com exploradores ilegais ou transportadores locais. Os agentes pediram para nomear o nome do cliente dos trabalhos. Helena, sem hesitar, pronunciou: Josias Tavares. Os locais o chamam de Garimpo. Esse nome já era conhecido dos investigadores. Josias Tavares estava conectado com aquele mesmo grupo de garimpeiros, Garimpo Nova Era, que repetidamente eram suspeitos de desaparecimento de pessoas na região Amazonas. O interrogatório continuou na direção de aspectos financeiros. Helena confirmou que o trabalho foi pago em dinheiro, como muitos outros pedidos similares no porto. Nenhum recibo ou documento, além da nota fiscal apresentada, ela manteve. Barbosa respondia com confiança e clareza, repetindo o mesmo nome: Josias Tavares. No entanto, os agentes rapidamente tiveram dúvidas sobre sua versão. O fato é que o nome Tavares já havia aparecido em velhos relatórios policiais, e a Polícia Federal enviou uma consulta ao arquivo do Instituto Médico Legal para verificar a informação. Como resultado, eles receberam uma resposta inesperada que mudava completamente o quadro do ocorrido. Josias Garimpo Tavares constava como morto ainda em 2018, um ano antes da baixa do farol AIS. Esse fato não podia ser coincidência ou erro. A morte de Tavares foi confirmada por documentos oficiais do Instituto e depoimentos de testemunhas oculares, o que significava que a nota fiscal fornecida por Helena Barbosa se mostrou uma falsificação. Os investigadores retornaram a Barbosa com os resultados da verificação e exigiram explicações. Helena agora parecia confusa, mas mantinha a calma, insistindo firmemente que esse nome foi indicado pelo próprio cliente. Segundo suas palavras, ela nunca verificava documentos de clientes, limitando-se apenas à execução de trabalhos técnicos. Falsificação ou não era problema dela. Barbosa continuava repetindo que não tinha razões para duvidar das palavras do cliente e simplesmente fez o que lhe pagaram. Mas os investigadores entendiam que agora tinham diante de si uma tarefa completamente diferente: descobrir quem e por que decidiu usar o nome do há muito morto Josias Tavares para ocultar suas ações. A pista falsa relacionada a Tavares foi tomada em desenvolvimento, e os agentes começaram verificação paralela para confirmar definitivamente sua inconsistência ou revelar conexões ocultas. Ao mesmo tempo, um grupo separado de investigadores se ocupou do estudo do esquema da embarcação Barco Luz. O farol AIS, descoberto no fundo do colapso kárstico, testemunhava inequivocamente que alguém se esforçava para esconder cuidadosamente as rotas dessa embarcação. Tal comportamento é normalmente característico daqueles que se dedicavam ao transporte ilegal de pessoas, mercadorias ou se dedicavam a outras ações contrárias ao direito. Agora os agentes viam conexão clara entre as ações do proprietário desconhecido da lancha, documentos com assinaturas falsificadas e o enterramento massivo perto da rodovia BR-319. Nessa mesma noite, o farol TD-206 foi enviado ao laboratório do Serviço Criminalístico para perícia adicional, para verificá-lo quanto a microvestígios de tinta e outras partículas que poderiam ter permanecido em sua superfície. Se no farol fossem descobertos ainda que os menores vestígios de revestimentos de tinta e verniz ou primers característicos de tipos específicos de embarcações,
Isso ajudaria a investigação a se aproximar da solução do mistério, pois cada embarcação tem um perfil químico único de revestimento de tinta e verniz, fácil de identificar com as possibilidades modernas do laboratório. Com a chegada da noite, o quartel-general da Polícia Federal mergulhou no silêncio. Os agentes sabiam que a chave da solução já estava em algum lugar próximo. O farol AIS, que tão cuidadosamente tentaram esconder, poderia se tornar a prova decisiva e levar a investigação diretamente ao proprietário da lancha. Ele claramente era o elo central nesta rede complexa. Mas alguém se esforçava com todas as forças para confundir os rastros, usando documentos falsos, pessoas mortas há muito tempo e um sistema cuidadosamente pensado de pistas falsas. Agora todas as forças da polícia estavam direcionadas para a embarcação Barco Luz, em cujo esquema claramente se escondia algo que saía do âmbito dos esquemas criminais habituais da região. Precisamente essa embarcação, o farol AIS e a nota fiscal falsificada deveriam logo levar à investigação as respostas que ainda se escondiam na profundidade das florestas da Amazônia. Logo, o laboratório deveria dar a resposta definitiva sobre as micropartículas encontradas no farol. Então, e somente então, a investigação poderia avançar mais. Até esse momento, aos agentes restava apenas esperar, coletando metodicamente juntos centenas de detalhes pequenos, mas importantes, capazes de revelar o segredo mais sombrio e massivo do Brasil das últimas décadas. Na manhã de 24 de outubro, a Polícia Federal empreendeu uma operação inesperada, um assalto armado ao acampamento de garimpeiros ilegais, Garimpo Nova Era. Os agentes prepararam cuidadosamente a operação, considerando as suspeitas anteriores em relação a essa gangue. No acampamento reinava confusão quando os policiais tomaram o objeto sob controle total em poucos minutos. Logo começou uma busca detalhada do território. Quase imediatamente a atenção da polícia foi atraída por uma das cabanas localizada na periferia do acampamento. Dentro dela, rodeado de múltiplas ferramentas e equipamentos diversos, os agentes descobriram um macaco modelo 2017, externamente parecido com aquele que encontraram perto do colapso kárstico. Também no depósito, um pouco afastado do centro da base, foram descobertos sacos com cal, cerca de 400 quilogramas. Essas descobertas causaram interesse instantâneo nos investigadores. Os peritos criminalísticos começaram operativamente a verificação. A primeira versão consistia em que precisamente essa gangue poderia ter usado cal e macaco para esconder vestígios do crime massivo. À primeira vista, as coincidências pareciam convincentes e lógicas. No entanto, imediatamente se conectou ao caso a analítica financeira da Polícia Federal. Especialistas em compras de materiais e logística realizaram cálculo, como resultado do qual se descobriu um problema substancial. O volume de cal necessário para ocultar o enterramento massivo descoberto anteriormente era cerca de 8 toneladas. A gangue tinha disponível apenas 400 quilogramas. Isso era claramente insuficiente para a operação massiva de ocultação de evidências, o que significava que os investigadores enfrentavam nova contradição. No local, os agentes realizaram um interrogatório urgente de membros da gangue. Um dos garimpeiros seniores, homem chamado Carlos Pinto, declarou que a cal foi adquirida para necessidades domésticas do acampamento, desinfecção de buracos com resíduos e luta contra infecções nas condições da selva. O macaco, segundo suas palavras, pertencia a um dos novos trabalhadores e era usado exclusivamente para reparo de automóveis e equipamento pesado. Pinto disse que nem sabia que esse macaco era de modelo antigo. Pegamos o que conseguimos obter. Enquanto isso, os investigadores esperavam o resultado da análise química. O laboratório deveria dar resposta definitiva se coincidiam as amostras de cal do buraco e da base dos garimpeiros. Sem isso, a investigação parava no lugar, apesar das sérias suspeitas em relação à gangue. Enquanto isso, a imprensa rapidamente soube da operação. Jornalistas locais se apressaram a fazer conclusões sensacionalistas e já publicavam notícias com manchetes barulhentas sobre que, supostamente, foi encontrado o cemitério de vítimas da gangue de garimpeiros. A onda informativa se espalhava rapidamente pelo país, criando pressão pública e aumentando o caos em torno da investigação. A Polícia Federal, ao contrário, permanecia contida, aguardando resultados oficiais de análise e conclusões de criminalistas.
e após algumas horas o laboratório forneceu relatórios sobre composição química das amostras. O resultado foi categórico. A cal encontrada na base Garimpo Nova Era diferia substancialmente das amostras do colapso kárstico. A cal da base continha cerca de 9% de óxido de magnésio, enquanto no buraco perto da rodovia BR-319, esse indicador não superava 3%. Esse era um marcador químico claro, excluindo inequivocamente a versão sobre envolvimento da gangue no enterramento. Não menos importante foi a conclusão sobre os macacos. A perícia confirmou que os modelos do macaco encontrado nos garimpeiros e aquele que estava perto do colapso também não coincidiam. A semelhança visual se mostrou enganosa. Isso significava que as suspeitas iniciais estavam baseadas em suposições incorretas. Com base nisso, a polícia anunciou oficialmente que Paulo Miranda, que indiretamente ligavam ao caso devido ao macaco análogo, foi definitivamente retirado de todas as suspeitas. Todos os vestígios que poderiam ligar o capataz ao enterramento massivo foram definitivamente esgotados e reconhecidos como inconsistentes. Assim, a versão sobre envolvimento da gangue de garimpeiros como a versão sobre o papel de Miranda foram fechadas. Todas essas suspeitas se mostraram lógicas apenas à primeira vista, mas verificação cuidadosa dos fatos as destruiu. Agora os investigadores novamente retornaram à única pista restante, a atividade da misteriosa organização Ministério Curador. Ficou claro que precisamente ali se escondiam as respostas-chave. A Polícia Federal tomou decisão de imediatamente fortalecer a verificação de documentos concernentes à atividade do Ministério Curador. A investigação claramente se aproximou da solução real, e agora cada esforço dos agentes estava direcionado à revelação do segredo cuidadosamente guardado por muitos anos. Enquanto a gangue de garimpeiros permanecia sob controle da polícia, os investigadores estavam certos. O verdadeiro culpado dos eventos relacionados ao colapso kárstico permanecia em liberdade. E precisamente a ele deviam chegar, antes que os vestígios desaparecessem definitivamente na profundidade das selvas amazônicas. Em 28 de outubro, a Polícia Federal transferiu o foco da investigação para o pequeno povoado Porto Rosa, localizado na margem de um dos afluentes do Amazonas, a distância de 185 quilômetros de Manaus. A atenção dos agentes foi atraída por estranhos atestados que se descobriram anteriormente no curso da investigação do desaparecimento de Fernanda Moura. Realizando verificação de arquivos sociais do povoado, os policiais descobriram estatística surpreendente. De quase 600 habitantes de Porto Rosa, 312 tinham em mãos atestados de cura milagrosa. Aqueles mesmos, cura milagrosa. Esse era um indicador verdadeiramente anormal. Tais documentos oficialmente não existiam antes de 2003, porém foram formalizados muito antes do lançamento do programa Bolsa Família. Os investigadores precisavam entender por que os habitantes massivamente aceitavam papéis evidentemente duvidosos e quem distribuía esses formulários. Os habitantes da aldeia reagiam à visita da polícia com cautela, mas sem pânico. Eles reconheciam abertamente que os atestados traziam benefícios reais. Os documentos davam direito prioritário à participação no programa social Bolsa Família e também simplificavam o acesso à ajuda médica em Manaus. Os habitantes não escondiam que precisamente esses benefícios eram vitalmente importantes para suas famílias. A polícia notou que a maioria dos locais sinceramente considerava os papéis autênticos, apesar das evidentes inconsistências. À pergunta de quem exatamente fornecia esses atestados, os habitantes respondiam simplesmente pessoas da administração. No entanto, quando os investigadores interrogaram vários funcionários da prefeitura local, esses em uma só voz declararam que não imprimiam nem expediam os atestados. Em seguida, os investigadores verificaram o prefeito do povoado, João Ribeiro. Durante a conversa, o prefeito parecia preocupado, mas se mantinha com confiança. Ribeiro explicou que conhecia esses documentos há muito tempo, porém não se ocupava de verificar sua origem, pois ajudavam muito os habitantes locais. A pergunta sobre quem pessoalmente transmitia esses formulários, o prefeito inesperadamente respondeu que viu o representante da organização Ministério Curador apenas uma vez, aproximadamente no início dos anos 2000,
Ele descreveu o homem detalhadamente. Homem, cerca de 60 anos, magro, de alta estatura, com óculos simples e sempre com pasta de couro nas mãos. A descrição dada pelo prefeito coincidiu com a aparência de homem que já havia aparecido em materiais operativos sob o nome de Daniel Magalhães, 62 anos. Neste mesmo momento apareceu versão de que funcionários municipais poderiam imprimir e distribuir esses formulários falsos por propinas financeiras ou obtenção de outros benefícios. Os agentes começaram a verificar contas bancárias de funcionários da administração de Porto Rosa e conexões com empresários locais. A verificação levou algumas horas e, à primeira vista, deu pequenas transações suspeitas. No entanto, provas diretas de envolvimento na impressão massiva de documentos falsos ainda não se descobriram. As suspeitas permaneciam, mas o rastro era muito fraco e exigia verificações adicionais. O momento-chave foi a confirmação da identidade de Daniel Magalhães. O prefeito João Ribeiro confirmou que o homem que se apresentou como representante do Ministério Curador e distribuía os atestados correspondia exatamente à aparência de Magalhães. Esse foi o primeiro depoimento oficial ligando diretamente Magalhães à organização e documentos que se tornaram parte mais importante da investigação. Agora, Daniel Magalhães oficialmente se tornou objeto de atenção da Polícia Federal. Considerando a seriedade da situação e a escala dos documentos encontrados, a promotoria operativamente emitiu mandado de prisão. A Polícia Federal urgentemente se pôs a procurar Magalhães. Por enquanto, os investigadores entendiam que tinham em mãos apenas provas de distribuição de documentos falsos, mas não prova direta de seu envolvimento nos desaparecimentos. No entanto, os agentes estavam certos. Magalhães poderia esclarecer a atividade da organização Ministério Curador. Ao mesmo tempo, ficou claro por que os habitantes de Porto Rosa não informavam sobre atestados falsos às autoridades. As pessoas dependiam tanto da ajuda social que esses documentos forneciam que a ninguém sequer ocorria verificar sua autenticidade. O silêncio coletivo era resultado de sobrevivência, não de conspiração. A investigação deu passo adiante, tendo pela primeira vez nome concreto e descrição oficial do principal suspeito. Agora era necessário descobrir que papel realmente Daniel Magalhães desempenhava na organização de desaparecimentos massivos e por que centenas de habitantes de povoado remoto na Amazônia foram arrastados para essa história confusa, na qual se entrelaçavam cuidadosamente mentira, esperança de sobrevivência e uso cínico da necessidade social das pessoas. A Polícia Federal se preparava para a etapa decisiva da investigação, percebendo que as respostas às perguntas principais se escondiam nas ações e motivos de um homem que eles logo deveriam prender. A manhã de 15 de novembro começou com a conclusão há muito esperada do laboratório criminalístico. Na superfície do farol A e S, descoberto anteriormente no colapso kárstico, foram encontrados vestígios de tinta. Os resultados da perícia se mostraram inequívocos. A composição química coincidia completamente com o revestimento de tinta e verniz das portas da cabine da lancha Barco Luz. A partir desse momento, para a investigação não havia mais dúvidas. Precisamente essa lancha se tornou a chave para a solução de todo o caso. A Polícia Federal imediatamente obteve mandado de busca da embarcação. Ao meio-dia, os agentes já estavam a bordo. Estudando atentamente os locais internos, eles quase não encontravam nada suspeito. No entanto, após 3 horas de buscas em uma das cabines traseiras, atrás de painel de parede de madeira, foi descoberto o esconderijo. Dentro estava velho livro gasto com encadernação de couro. Em sua capa com tinta preta estavam traçadas as palavras: quem traz o mal? Aqueles que trazem o mal. Os peritos que trabalhavam com o livro informaram aos agentes que tinham diante de si uma espécie de registro de contabilidade. Nele constavam 463 registros. Cada registro continha nome, data e soma de certa doação. Após recontagem, os investigadores enfrentaram evidente inconsistência. Os restos descobertos anteriormente pertenciam a 459 pessoas, enquanto registros no diário eram 4 a mais. Também a atenção dos investigadores foi atraída pelo fato de que o diário estava preenchido com diferentes tintas: pretas, azuis
e até vermelhas. Os agentes ainda não podiam determinar o que significava esse código de cores, mas o fato permanecia. Magalhães mantinha registros com pedantismo e clareza especiais. Um dos agentes interrogou o guarda do cais, homem de 47 anos chamado Geraldo Costa. Esse parecia assustado. Ativamente provava sua inocência e afirmava que viu como o diário foi colocado na embarcação por pessoas ligadas aos garimpeiros. Costa persistentemente se referia a certos garimpeiros que supostamente tentavam armar cilada para o dono da lancha. Os investigadores tratavam as palavras de Geraldo com cautela. A versão era muito conveniente e já havia sido refutada várias vezes em outras etapas da investigação. Enquanto isso, os grafólogos se puseram à perícia da escrita do diário encontrado. A comparação era realizada com documentos que anteriormente figuravam no caso. O resultado foi rápido e convincente. Todo o diário, da primeira à última página, foi escrito pela mão de Daniel Magalhães. A assinatura no diário coincidia perfeitamente com assinaturas no contrato de compra e venda de terreno concluído em 11 de agosto de 2004. Após receber esses dados, a versão do guarda Geraldo Costa foi fechada definitivamente e ele foi excluído da lista de suspeitos. Junto com essa conclusão, desmoronou também a velha versão relacionada ao nome do falecido anteriormente, Josias Tavares. A perícia confirmou. Magalhães usava o nome de Tavares exclusivamente para mascarar suas ações. Materiais investigativos que anteriormente indicavam indiretamente Tavares, agora oficialmente passaram a ser considerados fechados. A pista falsa com Tavares foi eliminada definitiva e irrevogavelmente. No entanto, o enigma principal ainda se conservava. Nenhum dos agentes podia explicar por que no diário de Magalhães constavam 463 nomes, enquanto os restos reais eram 459. Esses 4 registros extras de modo algum se encaixavam na lógica da investigação. Os investigadores entendiam que precisamente essa divergência poderia se tornar chave para novo nível de compreensão de todo o caso. A Polícia Federal tomou decisão de não anunciar publicamente sobre descoberta do diário. Em vez disso, os agentes organizaram vigilância 24 horas da embarcação diretamente no cais número 7 no porto de Manaus. A lancha Barco Luz foi cuidadosamente preparada para a prisão do proprietário. Os investigadores sabiam que o dono da lancha deveria aparecer a qualquer momento, não suspeitando do diário encontrado. Agora todos entendiam que o caso se aproximava do final. O diário, quem traz o mal, o farol AIS, registros no serviço social, atestados falsos, notas fiscais falsificadas, tudo isso se ligava em uma figura, Daniel Magalhães. Ele já não era simplesmente suspeito, mas homem cuja culpa era evidente aos investigadores. Restava aguardar sua aparição no cais para fazer perguntas que atormentavam todos desde o momento da descoberta do colapso kárstico. A Polícia Federal não duvidava mais. Magalhães pessoalmente mantinha contabilidade de todas suas ações, cada vítima, cada detalhe, escondendo-os cuidadosamente de olhos alheios. A lancha Barco Luz não era simplesmente transporte. Era parte-chave de esquema criminal massivo, por trás do qual por longos anos ninguém notou nada suspeito. Agora restava apenas esperar. Daniel Magalhães deveria aparecer ele mesmo para recuperar o que considerava sua propriedade. E então, pela primeira vez desde o início da investigação, ele seria forçado a falar. Na noite de 20 de novembro, na margem do rio Itaporunga, em ponto remoto à distância de 224 quilômetros de Manaus, Grupo Operativo da Polícia Federal prendeu Daniel Magalhães. Ele foi parado em pequena lancha de madeira tentando ir mais acima pelo rio. Em seu rosto não se refletiu surpresa. Parecia que esperava esse momento há muito tempo e calmamente se submeteu às exigências da polícia. A operação transcorreu sem complicações e foi cuidadosamente documentada. Na primeira revista em Magalhães apreenderam mochila, dentro da qual se encontrava objeto estranho. Matriz plástica artesanal datada de 2020. Sua forma era exatamente repetição de falanges cortadas de dedos que se tornaram assinatura especial dos restos encontrados no colapso kárstico. Os peritos rapidamente confirmaram. Na matriz estava presente DNA de 3 vítimas anteriormente identificadas no caso. Durante o interrogatório, Magalhães, externamente completamente calmo,
Começou a falar com frases enigmáticas, usando expressões que claramente tinham um significado especial para ele. Ele repetidamente repetia a expressão curados, sem sobrenome. Os investigadores pediram para esclarecer quem exatamente ele se referia e por que essas pessoas eram chamadas dessa forma. Daniel respondeu brevemente: eles já não são quem eram antes. Não têm passado. Com isso, se recusou a dar nomes completos e qualquer informação concreta sobre localização dessas pessoas. Grupo investigativo separado continuou o estudo do diário encontrado anteriormente na lancha Barco Luz. Os investigadores esclareceram por que registros no diário se mostraram 463 e restos no colapso kárstico, 459. Magalhães sorriu e pronunciou silenciosamente: os registros não se enganam. Vocês se enganam. As perguntas seguintes sobre razões e sentido da diferença ficaram sem resposta. Também permanecia pouco clara a razão pela qual registros eram mantidos com diferentes cores de tinta. Em tentativa de confundir a investigação, Magalhães inesperadamente declarou que do número total de pessoas registradas, 6 ainda vivem, e que os agentes deveriam urgentemente se ocupar de sua busca. Ele afirmava que podem ser encontrados se esforçarem. Os investigadores perceberam essas palavras como tentativa consciente de introduzir confusão no curso do caso, diluir a acusação e adiar o inevitável. No entanto, a Polícia Federal oficialmente verificou suas palavras. Foram enviadas várias consultas a instituições médicas e serviços sociais por toda a região Amazonas. Porém, a verificação mostrou resultado inequívoco. Nenhum posto médico na região tinha registros sobre as pessoas supostamente milagrosamente curadas que Magalhães descrevia. As palavras sobre 6 sobreviventes se mostraram um procedimento falso e manipulativo direcionado à desorientação da investigação. Simultaneamente com isso, o grupo operativo definitivamente fechou a versão segundo a qual funcionários municipais poderiam estar envolvidos em crimes graves. Verificação detalhada revelou que, embora imprimissem formulários falsos de atestados sociais a pedido de Magalhães, nenhum deles suspeitava da comissão de crimes. Foram completamente excluídos da lista de suspeitos, e essa direção da investigação oficialmente foi fechada. Após verificação cuidadosa de todos os dados e evidências coletadas, a Polícia Federal considerou a investigação concluída em sua fase principal. Nos materiais do caso apareceram conclusões definitivas de criminalistas sobre matriz encontrada, diário e caráter das evidências. O modelo artesanal de falanges definitivamente explicava como era alcançada a lesão uniforme em todos os restos descobertos. Agora a investigação passou para outra fase, judicial. A Promotoria do Amazonas preparou ato de acusação e oficialmente transmitiu o caso ao Tribunal do Júri da cidade de Manaus. Na conclusão de acusação, Daniel Magalhães figurava como protagonista principal e único deste caso. No entanto, algumas perguntas ainda permaneciam abertas. As mais importantes delas eram divergência do número de vítimas e registros no diário, bem como misteriosa menção sobre 6 sobreviventes. Magistrados e investigadores entendiam que o processo judicial seria pesado e prolongado, e que Magalhães provavelmente tentaria usar qualquer incerteza em seu favor. A Polícia Federal completou seu trabalho, fornecendo ao tribunal evidências exaustivas e materiais que revelavam não apenas a escala do crime, mas também métodos pelos quais Daniel Magalhães atuava. O diário, a matriz, atestados falsos e a própria lancha Barco Luz, tudo isso se tornou parte de caso massivo que abalou a região e todo o país. Doravante a palavra estava com o Tribunal do Júri de Manaus, e precisamente ali deveriam soar as últimas respostas. No entanto, enquanto Magalhães calmamente esperava o processo no isolamento investigativo, ninguém podia estar completamente certo de que todos os detalhes de suas ações haviam sido completamente revelados. Essa era mais uma incógnita que agora cabia aos jurados resolver. A sala do tribunal em Manaus estava lotada. Em 17 de junho de 2024, o caso que recebeu o nome de 459 sem nome chegou ao ponto final. Defensores e acusação terminaram suas intervenções. Desde manhã a atmosfera estava tensa, mas o juiz conduzia a sessão fria e claramente.
No centro da sala estava Daniel Magalhães, calmo e sereno, como se o que acontecia não o concernisse. O promotor apresentou a evidência mais importante: cadernos descobertos pela investigação nos pertences pessoais de Magalhães, abrangendo o período de 1998 a 2021. Dos sermões manuscritos ficou claro que ritual exatamente o ex-missionário realizava sob a aparência de cura. Em suas anotações estava descrito detalhadamente o ritual de liberação do espírito, através de fratura do pescoço e corte de falanges de dedos da mão direita como selo de purificação. Familiares das vítimas, convencidos de que dessa forma libertavam entes queridos de doenças e sofrimentos, regularmente faziam doações. Vítimas eram predominantemente pessoas de comunidades pobres e isoladas da região Amazonas, desesperadamente necessitadas de ajuda e crentes no poder dos misteriosos sermões de Magalhães. Também foi revelada a contabilidade do Ministério Curador. Os investigadores realizaram um trabalho minucioso, comparando o diário encontrado anteriormente com o diário de navegação da lancha Barco Luz. Os registros mostraram 463 pessoas no diário pessoal de Magalhães e 612 no diário de navegação. A investigação explicou que diferença nos números, 153 pessoas, eram aqueles que Magalhães fazia passar por retornados curados. Na verdade, essas pessoas nunca retornavam, sendo apenas registros fictícios para acalmar familiares e continuar recebendo dinheiro. O mistério dos 4 registros extras no diário de 463 pessoas também foi resolvido. Esses 4 foram perdidos durante transporte no rio. Seus restos caíram por sobre a borda da lancha em forte tempestade. Precisamente por isso não foram encontrados no colapso kárstico. Foi revelada também a origem da transferência de R$25 mil enviada em 1999 em nome do capataz Paulo Miranda. Esse dinheiro era destinado à compra de materiais de construção com os quais posteriormente foi camuflado o buraco com os restos. Miranda realmente não conhecia o objetivo da compra, estando convencido de que ajudava a construção de objeto religioso. O farol AIS foi desconectado e retirado do modo automático precisamente para que após 2019 fosse impossível rastrear rotas da lancha Barco Luz. A cal comprada para ocultação de vestígios era adquirida através de canais do Ministério Curador em grandes lotes até 2019. Então compras cessaram bruscamente. Quando o juiz anunciou decisão dos jurados reconhecendo Magalhães culpado em todos os pontos de acusação, esse inesperadamente saltou e gritou em toda a sala: 6 vivem! 6 vivem! Em seguida, tentou bruscamente quebrar o próprio pescoço. No entanto, a guarda judicial conseguiu intervir e prevenir sua tentativa de tirar a própria vida. A sala se sobressaltou, várias pessoas saltaram de seus lugares. O juiz imediatamente anunciou intervalo para restaurar ordem. Após intervalo, a sessão continuou em completo silêncio. O juiz mais uma vez repetiu decisão dos jurados. O Tribunal do Júri de Manaus reconheceu Daniel Magalhães culpado segundo o artigo 121, parágrafo 2º e 211 do Código Penal do Brasil. A sentença final foram 459 prisões perpétuas, uma para cada vítima comprovada. Essa foi punição maximamente severa em toda a história do estado Amazonas. O caso foi oficialmente declarado fechado. Todas as versões falsas da investigação foram cuidadosamente verificadas e rejeitadas. Identidade do assassino, motivos, esquemas e metodologia de suas ações foram revelados completa e exaustivamente. O mistério dos desaparecimentos massivos foi definitivamente explicado. No entanto, pasta separada com informação sobre 6 curados que Magalhães mencionava no tribunal foi oficialmente classificada. Também foi classificado o documento onde se falava sobre potenciais doadores que financiavam sua atividade além do estado Amazonas. Essas informações nunca foram reveladas publicamente e permaneceram sob selo secreto. A Polícia Federal e Tribunal do Júri fecharam um dos casos mais massivos e sombrios da história contemporânea do Brasil. No entanto, o público ainda não sabe tudo, e algumas perguntas ficaram sem respostas, escondidas atrás de selos de sigilo.
Anos depois, a investigação do caso 459 sem nome oficialmente se concluiu. Restou apenas o último mapa da rota do barco Luz, demonstrando o caminho da lancha pelos afluentes do Amazonas. Ele servia como última lembrança de quão profundamente pode chegar pessoa em sua aspiração de manipular esperança, medo e desespero de outras pessoas. Esse mapa se tornou o último elemento visual da história na qual a verdade se mostrou mais terrível que quaisquer suposições e hipóteses.